Abra a Bíblia de vocês, Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 18. Apocalipse 2, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua esperança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que ganhar até o fim as minhas obras, que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela do amanhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Querido Deus Pai, através dessa carta que seu Filho escreve à igreja de Tiatira, Senhor, traga para nós tudo o que nós necessitamos saber, Pai, a respeito dessa verdade, Pai, para que nós aprendemos dessa verdade, Pai, para que nós possamos aplicar essa verdade, Senhor, nas nossas vidas. É o que te pedimos e já te agradecemos, no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: avisos de Jesus para uma igreja corrupta. Avisos de Jesus para uma igreja corrupta. Como nós já ministramos aqui, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo. Essa é a quarta carta à igreja, né, que é a igreja de Tiatira, onde o Senhor também é o remetente dessa carta. Nós sabemos, né, que o Senhor é o remetente das 7 cartas da igreja, ou seja, Jesus é o remetente das cartas para as igrejas de todas as épocas. Amém, irmãos? Tiatira
é a igreja comprometida com a falsa doutrina. Assim como era na igreja de Tiatira, muitos se declaram profetas nas igrejas que nós estamos assistindo hoje e não são. Entendam, irmãos, aqui não é a denúncia de um pastor apenas. Aqui, o que nós estamos aqui comprometido é fazer exatamente, é entregar um texto na sua amplitude, de uma forma expositiva, apresentando que o que aconteceu há 2000 anos atrás ainda acontece nos nossos dias. Infelizmente. Esses falsos profetas seduzem o povo de Deus e induz o povo de Deus ao erro. A nossa igreja, como é uma igreja bíblica, como é uma igreja que tem o compromisso com o Senhor da palavra e compromisso com a palavra do Senhor, denuncia o que a Bíblia nos revela e sempre vai denunciar. Por isso é que eu chamo a atenção de vocês sempre no bom sentido, Busquem conhecer mais e mais e mais e mais e mais e mais a palavra de Deus, porque só assim nós ficaremos livres desses ensinos contrários. As pessoas passam uma coisa com tanta como que eu vou dizer, aparente, com uma aparente verdade, que induzem as pessoas, que seduzem as pessoas. O que Jesus está escrevendo aqui é para as igrejas, é para quem está dentro das igrejas e não quem está fora, é para quem está comprometido com a palavra, aquele que realmente quer seguir o Evangelho. Conforme foi orado aqui, às vezes vamos falar palavras que realmente vai incomodar as pessoas. Mas assim como é as Sagradas Escrituras, nós, na qualidade de ministro do Evangelho, nós só conseguiremos nos intitular amigo de vocês, irmão de vocês, se conduzir cada um de vocês à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os... Olha o que diz a palavra do Senhor. Veja o que eu acabei de dizer e o que Jesus fala. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. E ele continua: vejam que eu os avisei antecipadamente. A Bíblia, irmãos, ela nos mostra com clareza, como que o ministério de ensino é atacado pelos falsos profetas. E quem é falso é mentiroso. Quem é mentiroso está a serviço, está na sinagoga de Satanás. Ele é o pai da mentira. Deus, glória a Deus, Ele termina tudo o que Ele começa. A palavra em Números, no capítulo 23, verso 29, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Tendo falado, não o cumprirá?
Tudo que começou em Gênesis será cumprido de acordo com a vontade de Deus. No início não era absolutamente nada, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer, ratificando essa verdade de que nós estamos diante de um Deus de palavra, de um Deus fiel, de um Deus que cumpre exatamente tudo aquilo que Ele promete. Ele diz: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la no dia de Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós não sabemos a hora ou quando o Senhor voltará. Isso tudo, se nós analisarmos com profundidade, por que nós não sabemos a hora e o dia que o Senhor irá voltar? Porque a nossa natureza pecaminosa faria com que a gente só se preocupasse na véspera. E aí, nem daria tempo de realmente nós nos arrependermos. Mas nós não sabemos a hora, não sabemos o dia que Ele voltará, mas Ele já está voltando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Assim que Ele começar a abrir os selos do livro que está descrito a partir do capítulo 6 em Apocalipse, que eu chamo a atenção de vocês para que realmente façam essa leitura, embora vão encontrar ali muitas figuras de linguagens, né? muitas palavras, muitas metáforas, mas peça para o Senhor revelar, porque a partir dali, quando Ele começar a abrir os selos, os acontecimentos se sucederão, não é? De uma forma a nos encontrar. O tempo de Deus, que é o Kairos, é o tempo certo para todas as coisas. Não temos dúvida com relação ao tempo de Deus. Portanto, quando nós conhecemos as Sagradas Escrituras, Deus vai nos revelar muita coisa do tempo dele. Ainda que nós não temos necessidade de saber a data, a hora, né? Não nos importa. O que nós temos que fazer é como se fosse daqui a meia hora esses acontecimentos, já nos prepararmos, já estarmos preparados. Amém? Então, o tempo que não existe nenhuma dúvida, que não paira nenhuma dúvida, é o tempo de Deus, que é o Kairos. O nosso tempo, que é o Cronos, é um tempo incerto. É um tempo que supostamente, não é? Nós temos que vai acontecer algumas coisas. O único e absoluto, onisciente de todas as coisas é o nosso Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Por isso, essa palavra que está sendo entregue aqui hoje para vocês, não é coincidência de homem, mas é a verdade de Deus que está sendo trazida para vocês. É para que cada um, conforme diz 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 28, examine-se o homem a si mesmo. Como o apóstolo Pedro diz, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Apocalipse é o livro das revelações. E revelações que vêm direta do trono de Deus. A palavra trono no livro de Apocalipse, nos 22 capítulos do livro de Apocalipse, ela é citada 36 vezes. Portanto, é Deus mandando para cada um de nós um comunicado agora direto do trono dele. O que ele escreveu, o que ele
transmitiu através do seu Espírito Santo para que João escrevesse isso há 2000 anos atrás, se faz presente agora essa palavra para cada um de nós. Amém? Apocalipse, não é? Ele engrandece a soberania de Deus e apresenta Cristo em sua glória e domínio. Apocalipse é o ponto culminante, é o ápice, né? É o ponto mais alto das Sagradas Escrituras. Deus, do alto do seu trono, ele revela a João os últimos acontecimentos, onde que ele mesmo diz, no capítulo 1, verso 8, que eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O contexto histórico, o nome Tiatira significa sacrifício perpétuo ou oferta contínua. A cidade de Tiatira estava situada no caminho entre Pérgamo e Sardes, que atualmente hoje é a cidade chamada de Aquisar. A cidade de Tiatira era uma das bases militares do governo romano. Era uma terra de muita idolatria e muita imoralidade. Em Tiatira tinha um templo de adoração a Apolo, o deus do sol. O culto ao imperador, conforme nas cidades vizinhas, também era celebrado. Quando nós estudamos a carta à igreja de Tiatira, compreendemos que temos que identificar os falsos ensinos e combatê-los. Olha o que diz o Senhor Jesus: aparecerão falsos profetas, aparecerão falsos cristos, aparecerão falsos mestres. Ele está alertando exatamente para que a gente fique vigilante. Por isso que a palavra diz: vigiai e orai. O espírito, irmãos, é forte, mas a carne é fraca. Nós estamos suscetíveis, ou seja, nós estamos, diante da possibilidade de nos render a outro tipo de doutrina que não é o Evangelho do Senhor. Como um estudante da Bíblia, como um conhecedor da Bíblia, glória a Deus. O que eu vejo de heresia em muitas ministrações, não dizendo, claro que não, que aqui nós somos o religioso correto, absolutamente, mas que cada um de vocês, ao comparar exatamente a verdade revelada, vocês vão ver que muitas distorções existem nos púlpitos das igrejas de hoje, conforme também era na igreja na época de João, na época de Paulo, na época de Pedro, na época de Judas, irmão de Jesus, e assim sucessivamente. Por isso que somos alertados com relação a essas pessoas que se levantarão contra o Evangelho. Há pessoas que estão a serviço do maligno, dentro das igrejas. E às vezes nem sabe. Às vezes pensa que está ouvindo a voz de Deus, mas está sendo conduzida pelo próprio diabo. Por isso que nós temos que pedir a todos os instantes dons para esse Deus, principalmente o dom de discernimento, onde nós poderemos discernir o que vem de Deus, o que é de mim próprio, o que é do homem e o que é do maligno. Porque às vezes eu estou ouvindo voz, eu imagino que é a voz de Deus, mas não é. Amém? Jesus, nessa carta à igreja de Tiatira,
faz diversos avisos para todas as igrejas corruptas aos seus olhos. Primeiro aviso: nada fugirá dos olhos do Filho de Deus. Verso 18. A palavra diz: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Jesus, o Filho de Deus, tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Jesus é o resultado da profecia de Daniel. Quando Daniel está, em suas orações, em seu jejum, ele tem visões apocalípticas, visões do futuro, visões de revelações. E no capítulo 10, verso 6, ele escreve: o seu corpo, definindo como era a aparência de Jesus que ele viu, o seu corpo era como o berilho, o seu rosto parecido um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E esta carta de revelação, essa carta, esse aviso de Jesus que tem os olhos de fogo, é para mim e para você, porque nós já somos participantes da graça. Jesus já veio, essa profecia de Daniel já se cumpriu na nossa vida. Amém, irmãos? Embora Tiatira tinha uma forte idolatria a Apolo, o deus do céu, do sol, que era apresentado como um Deus de poder ilimitado, o Filho de Deus, Jesus, ele está dizendo para mim e para você, para a igreja de Tiatira, que só ele é quem tem o poder. Somente Jesus é o único que tem o poder de julgar. Nada, irmãos, nada escapa da onisciência do nosso Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe exatamente o que você está fazendo aí agora. Ele tem o conhecimento de tudo, ele sabe do teu interesse ou não com relação à verdade. Porque tem muitas pessoas que têm simpatia pela palavra, mas pouco praticam. E é o que ele está falando exatamente para Tiatira, como está falando para cada um de nós. Ele conhece a intenção e o caráter de cada crente. Ele sabe o que você veio buscar. Ele sonda os pensamentos e o intuito de cada coração. Só Ele é quem tem a verdade. A igreja, irmãos, ela está totalmente escancarada aos olhos do Senhor Jesus. Totalmente escancarada. Nada, absolutamente nada passa despercebido por este que é o único onisciente e sabe de todas as coisas. Tiatira, ela vivia totalmente debaixo do desprazer de Deus. A palavra de Deus, a todos os instantes, nós somos convocados, a viver a vontade de Deus, a permanecer na vontade de Deus, a permanecer na palavra de Deus. Olha o que foi trazido aqui já desde a abertura desse culto, que nós devemos permanecer, porque é Ele quem tem a palavra, e a palavra de vida eterna. Não é aquela palavra com alívio instantâneo e de pouca duração. Ao contrário, é uma palavra, uma vez colocada na nossa vida, é uma palavra com efeito eterno. Se até aqui você não tinha compreendido como andar na palavra de Deus, para tudo e observa o que são esses avisos do Senhor para a igreja de Tiatira, porque Ele está fazendo esse aviso para mim e para você. Ele está fazendo esse aviso para mim, para você e para os seus. Amém, irmãos?
A igreja de Tiatira, ela era dividida em idolatrias. Irmãos, conforme eu já falei para vocês, eu tenho no meu Facebook, eu tenho nas minhas redes sociais, né? A maior parte das pessoas que populam essas redes sociais minhas, eu poderia dizer com segurança que 70% é crente, ou se diz ser crente. Mas ao mesmo tempo, né, você vê postar autoajuda, postar esses livrinhos de fazem de conta, essas coisinhas passageiras, esses recadinhos de pseudos profetas. Você vê pessoas que não estão integradas, não estão associando a verdade que só é contida, né, que só existe na palavra de Deus. Ao contrário, muita gente, né, ouvindo ainda comichão, ouvindo o homem. O Filho de Deus reconhece todos os nossos feitos. Olha o que ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Jesus, ele reconhece o comportamento de cada igreja. Embora estivesse contaminada pelo mal, Tiatira ainda se destacava por parte de alguns dos cristãos daquela igreja. Os cristãos de Tiatira eram extremamente ocupados. Percebe, irmãos, que uma igreja ativista, uma igreja ocupada, muitas vezes ela está trabalhando para o desprazer de Deus. Nós já ministramos aqui em outras igrejas, né? Nessa série das igrejas que nós estamos ministrando, o exemplo, o comportamento que muitas pessoas às vezes faz com o objetivo de obter algo em troca. Quando estava numa discussão para saber quem que era o principal dos discípulos, Jesus diz: o principal é aquele que serve primeiro. Eu não vim para ser servido, ao contrário, eu vim para servir. O conceito que muitos cristãos têm ainda é de notoriedade. E na verdade, conforme o vídeo que nós assistimos esses dias no seminário que nós estamos vendo, né, aquele vídeo da mulher invisível, tudo veio do Senhor e tudo volta para o Senhor. Portanto, tudo que nós fazermos para a igreja dele é para ele e não para nós. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. Amém, irmãos? Os cristãos de Tiatira exerciam ministérios sacrificiais por outros, glória a Deus, a exemplo da mutualidade que nós estamos estudando, né? Esse seminário que nós estamos fazendo de mutualidade de uns para com os outros, através do amor, do cuidado, do ensino e do discipulado. De graça aprendi, de graça eu dou. Suas obras cresciam e eram caracterizadas por fé, amor e paciência, de modo que a igreja não realizava apenas atividades religiosas. Jesus, ainda que com uma advertência muito severa para essa igreja, ele para fazer o reconhecimento de alguns que estavam ali e estavam fazendo a vontade de Deus.
Terceiro aviso. Eu já falei o segundo. Primeiro. Desculpa. Verdade. Deus amado. Bom que vocês estão atentos. O Filho de Deus irá condenar a igreja corrupta. Irmãos, Deus, Ele não tem condenação para um prédio. Tijolo, cimento, azulejo, carpete, púlpito. Ele tem condenação para os participantes do templo. Que nós é que somos a igreja. E é nós é que estamos sendo julgados. Amém? Olha o que diz a palavra, versos 20 e 23. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Verso 20. Irmãos, não há amor ou trabalho sacrificial que possa tolerar o mal. Não é porque a banda toca bem e que a igreja e que canta bem também que o pastor vai tolerar o pecado. Não pode. Jesus, ele está dizendo exatamente isso para essa igreja. Muitas pessoas virão com o intuito de destruir a igreja de Jesus. Estão sendo instrumento na mão do diabo e ainda não se deu conta disso. As Jezabels que vão se levantando e vão se infiltrando no meio da vida do crente. Eu posso dizer, poderia estar aqui citando exemplos de meses, de anos atrás, com relação à nossa própria igreja. Jezabel, uma falsa profetisa da igreja de Tiatira, seduzia e conduzia a igreja ao pecado. Conduzia as pessoas às práticas de imoralidade e idolatria. Jesus, ele nos alerta que virão esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses falsos cristos. A Bíblia já nos alerta. Esse mesmo apóstolo que escreve esse livro de revelação é o que trouxe a palavra da abertura desse culto com relação aos falsos cristos. Nós devemos ficar atentos, conhecer essa verdade que liberta, porque só assim é que nós teremos condições de não ser envolvido por essa sedução. Porque essas palavras desses profetas, elas seduzem, elas prometem muita coisa. Como Jezabel do Antigo Testamento tinha a idolatria a Baal, a postes ídolos, e oferecia, um culto para Baal, um culto para Astarotes. Essas pessoas, essas Jezabel, no dia de hoje, estão adentrando das igrejas, pensando que está prestando um culto a Deus, mas está prestando um culto para Satanás. Jesus, ele está aqui alertando para essa situação. Essa falsa profetisa da igreja de Tiatira, conforme a do Antigo Testamento, a rainha, a esposa do rei Acabe.
Eu convoco a igreja também a fazer essa leitura para que veja o que essa rainha, essa Jezabel que estava a serviço de Satanás, que está no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17, vocês vão ver ali as atrocidades, as iniquidades que eram cometidas e que ainda se repetem nos nossos dias por essas idolatrias. Eu falo para vocês que tem muitas pessoas idolatrando isso aqui, celular. Que muitos aqui estão prestando um culto de orgia, que é o que Jezabel oferecia a Baal. Um culto de orgia sexual. Quando por aqui as pessoas estão mandando nudes para cima e para baixo, estão prestando um culto a Astarote, que era a deusa da sedução. Quando as pessoas estão mostrando a sua intimidade para as outras, por isso daqui, estão no colo do demônio e não estão sabendo. Amém, irmãos? Irmãos, a Bíblia, conforme nós podemos observar durante todo o tempo, esses falsos pregadores, esses falsos profetas, esses falsos cristos irão se levantar. Mas a congregação, ela não pode ter essa tolerância. Vigiai, irmãos, vigiai e orai. Orai para que realmente do seu lado tenha sempre pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Fazer com que esse Deus que conhece todas as coisas, não é? Que traz para nós todos os livramentos, também nos livre desta sedução, para a honra e glória dele mesmo. A maior estratégia de Satanás é fazer que crentes verdadeiros vivam um falso cristianismo. Nunca se esqueçam disso. Essa é a primeira sedução, essa é a primeira estratagema, essa é a primeira estratégia de Satanás, tirar você de onde você está. O diabo tem enganado muitos pastores, muitos missionários, muitos bispos, muitos apóstolos das igrejas renomadas no dia de hoje. Tem acenados com o ter, e onde muitos, pelo ter, vão esquecer do que é ser em Cristo Jesus. A própria palavra diz, em Mateus, no capítulo 7, aqueles que dizem: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermos. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Existem 3 tipos de Jezebéis que atuam na igreja. Os enganadores cínicos, declarados, que já estão a serviço do diabo. Os enganadores equivocados e os enganadores infernais. Olha o que Jesus fala no verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Jesus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está passando aí agora no teu interior. Ele sabe, Ele está lendo, Ele está vendo cada gesto seu, não é? Aonde quer que você esteja, Ele está vendo exatamente esse tipo de coisa. Ele nos conhece, Ele nos esquadrinha por inteiro. E conforme diz a palavra, Ele passeia
nos candelabros, Ele está no meio da igreja, Ele está passeando aqui e agora. Ele está vendo cada atitude nossa, está vendo exatamente o teu nível de comprometimento com a verdade e o teu nível de desleixo com a verdade. Jesus, Ele chama a sua igreja ao arrependimento. Jesus deu à falsa profetisa tempo para que ela aprendesse e se arrependesse, mas ela se recusou. A igreja de Tiatira não tolerava o pecado, não apenas, melhor dizendo, tolerava o pecado, como também se mostrava orgulhosa e não desejava mudar de atitude. Quantas pessoas que às vezes você vai falar algo para ela, revelador para a vida dela, e ela diz: eu já sabia, eu já sei, Deus já me falou, Deus é bom, mas você é? Verso 22, eis que prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Jesus condena e irá punir a igreja que não se arrepender. Prostrar de cama é o mesmo que colocar de coma, trazer dores, trazer enfermidades, trazer angústias. Jesus falando para quem não se arrepender. O que vive na prática do pecado e não se arrepende passará por grande tribulação e herdará a guena. Quando Jesus ele está passeando com seus discípulos, porque Jesus andou com seus discípulos, não é? E conforme eu sempre falo aqui, a exemplo que era um método de ensino de um dos filósofos, ele ensinava de uma maneira peripatética, não é? Ele tinha esse estilo de ensino que caminhando ele ia ensinando as pessoas, né? Olha a raposa, olha o covil, olha, né? Ele ia falando assim com os seus discípulos e passando exatamente nas extremidades da cidade, ele avistou o lixão. Olha o nome, lixão, porque antigamente não tinha esse caminhão que passa na nossa porta, né? Não tinha nem carroça que passava na porta recolhendo o lixo de casa a casa. Cada um pegava os seus restos, pegava os seus lixos e ia e levava nesse lixão. E para que aquilo não ficasse ali deteriorando no tempo, cada um que levava o seu lixo pegava e tacava fogo no seu lixo. Como toda a cidade levava aquele lixo, levava o seu lixo para o lixão, que se chama guena, em hebraico, ficava ali um fogo constante, um fogo eterno. E Jesus compara exatamente o inferno com aquele fogo incessante. Cada um que chegava com o seu lixo, depositava ali, tacava fogo, né? Para que o seu lixo fosse consumido, e assim sucessivamente, toda a cidade abastecendo o lixão com o seu lixo e tacando fogo, virava um fogo incessante. Jesus mostrou exatamente o inferno para os seus discípulos como aquela situação. O que vive na prática do pecado e não se arrepende passará por grande tribulação e herdará a guena. Verso 23, matarei os filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Todavia, irmãos,
olha o que a palavra fala. Isso daqui não é, como que se diz, comparação de homem, né? Olha o que Jesus está falando: matarei os seus filhos. Tiatira é corrupta aos olhos de Jesus e não se arrepende. Na carta ao Tiago, no capítulo 5, verso 20, ele escreve: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, do seu mau caminho, salvará de morte, né? Salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Por isso que nós temos que denunciar, por isso é que nós temos que ser vigilante, por isso é que nós temos que ser participativo com a igreja, com a obra do Senhor Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Romanos, no capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O terceiro aviso: Jesus, o Filho de Deus, salvará todos os seus seguidores. Verso 24 e 25. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Nem todos da igreja de Tiatira eram infiéis ao Senhor, verso 24. Muitos da igreja haviam permanecido afastados das falsas doutrinas de Jezabel e das coisas profundas de Satanás. Jesus tem uma palavra especial para os cristãos consagrados. O Espírito Santo revela as coisas profundas de Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 10 diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Glória a Deus. Verso 25. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Até que eu venha refere-se à volta de Cristo Jesus para buscar o seu povo, ocasião em que ele nos recompensará por sua fidelidade. Glória a Deus. Estamos diante de um Deus que sabe tudo a nosso respeito. Sejamos, irmãos, vigilantes, sejamos vigilantes, constantes e vigilantes. Deus não espera que tenhamos um espírito doble, hoje sim, amanhã não, ao contrário. Conforme diz a palavra, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Deus sabe cada desculpa que você faz, ou tenta fazer. Deus sabe quando você vive a verdade e quando você vive a mentira. Quarto aviso: o Filho de Deus irá recompensar os vencedores, versos 26 e 27. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse, verso 22, 12. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações, diz o Senhor. Ao crente fiel, as obras de Jesus terão o privilégio de governar e reinar com ele no seu reino. Olha o que diz a palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará.
Verso 27, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirás em pedaço como se fosse objeto de barro. Quando o Senhor estabelecer o seu reino aqui na terra, será um reino de retidão e justiça perfeita. Glória a Deus. O governo de Jesus será severo. Será um governo que irá proteger aqueles que realmente são dignos de todo o seu pastoreio, de toda a sua proteção. É um reino beneficente. Jesus irá reinar e governar com o cetro de ferro. O que ele está falando aqui é o que o salmista diz no Salmo 2, do verso 8 a 9. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com a vara de ferro, ou seja, com o cetro de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Os vencedores herdarão a terra, e os rebeldes serão como vasos de barro, que ele poderá despedaçar sem qualquer dificuldade. E o quinto e último aviso de Jesus para essa igreja: o Filho de Deus nos dará a vitória. Verso 28 e 29. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Verso 28. Os justos brilharão como estrela para todo o sempre. Os crentes estarão na glória, celestes e glorificado com o esplendor no mundo de Deus, cumprindo aqui a promessa de Daniel no capítulo 12, verso 3. Os mestres sábios que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Totalmente contrário à guena, o fogo incessante. Aqui nós teremos um brilho reluzante, um brilho, um esplendor constante, glorificados com Jesus no mundo de Deus. Concluindo, como nós sabemos e como ele mesmo declara que ele anda no meio da igreja e tem os olhos como chama de fogo, vê tudo e faz a distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor. Tribulação e morte estão reservados aos que servem o diabo. Para os discípulos de Jesus, está garantido o privilégio de reinar em glória e poder. Quando caminhamos no caminho da humildade, irmãos, conseguiremos olhar para cada um dos nossos erros e com o tempo poder corrigir cada um desses erros. A humildade é o caminho para a intimidade com Deus. Não são apenas pecadores perdidos que precisam arrepender-se, irmãos. O que Jesus está falando para essa igreja, Ele está falando para mim e para você. Cristãos desobedientes também precisam mudar os seus caminhos. Arrependam-se, irmãos. Arrependam-se. Esse é o momento. Esse é o momento. Passarão céus e terras, mas a minha palavra será eterna. O que o Senhor está falando para mim e para você esta noite é a palavra de vida eterna. Toda a Bíblia nos chama para que nós possamos nos arrepender. Muitas coisas estão contrárias para a nossa vida, nós estamos adiando, bênçãos.
e bênçãos sem medidas que poderiam estar nos alcançando pela rebeldia ainda que a gente traz dentro do coração, pela falta de manter um espírito ensinável naquilo que realmente é eterno para nossas vidas. Muitas coisas passarão, há muitos sentimentos, irmãos, que nos afastam da fé. Conforme nós falávamos aqui ontem, não é? No término do seminário de mutualidade, muitos sentimentos nos afastará daquele que nos veio para trazer vida e vida em abundância. Percebe quais os valores que você está colocando na sua vida, se são valores eternos ou se são valores temporários. Tudo vai passar, os nossos prazeres passarão. A vontade de Deus, ela tem que ser a suprema na nossa vida. Nós temos que morrer a cada instante com a nossa vontade para que nós possamos ressuscitar com a vontade de Deus. O arrependimento, irmão, ele vem de encontro com um coração contrito, e Deus ama um coração contrito. Ele reconhece um coração contrito, porque assim como Ele busca os verdadeiros adoradores, aquele que os adoram em espírito e em verdade, Ele chama toda a igreja ao arrependimento, porque como falamos aqui, como a palavra dele nos declara, um dia para o Senhor é 1000 anos para nós, e 1000 anos para nós é apenas um dia para o Senhor. Ele pode vir essa noite. E uma das primeiras missões do Senhor Jesus no seu retorno é unir a sua igreja. Tem muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, que vão ficar de fora. A exemplo da igreja de Tiatira. Isaías, no capítulo 57, verso 15, falando sobre o servo sofredor, sobre Cristo Jesus. Ele diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Jesus, Jesus, Jesus. Habito num lugar alto e santo, mas também habito com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e um novo alento ao coração contrito. Deus reconhece o seu coração, Deus conhece o seu coração. Arrependa-se, irmãos, arrependam-se, arrependam-se. Conforme a Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos, Jó orava pelos seus, ore agora pelos seus, interceda agora para o arrependimento dos seus, porque o Jesus que passeia na igreja, Ele está agora inclinado para ouvir o seu pedido, para a honra e glória dEle mesmo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor, pela sua palavra de vida eterna, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse exemplo de Tiatira, Pai. Queremos, Pai, ser a parte dessa igreja, Pai, que nunca se afastou de Ti, Senhor. Queremos, Pai, que a nossa vida seja uma vida de entrega, Senhor, uma vida de contemplação, Pai, de tudo aquilo que o Senhor significa verdadeiramente para nós, não pelo que o Senhor nos dá, mas por aquilo que o Senhor é, Pai, por aquilo que realmente nós estamos aprendendo de Ti, Senhor, e continuaremos aprendendo de Ti, Pai, durante toda a eternidade. Obrigado, Pai, obrigado por essas palavras, Pai, é o que Te agradecemos no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.